Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta ao nosso canal. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre algo muito interessante. A polêmica, o caso Pedro ainda continua dando muito pano para manga, continua dando muita discussão. A preferência de Sampaoli por Gabigol, em detrimento do atacante Pedro, também é um assunto que tem repercutido muito, tem dado muita discussão. Por isso, em razão disso, eu fui atrás de números, tá? De números de ambas as temporadas e também de números específicos dos dois jogadores sob o comando de Sampaoli, quem tem o melhor desempenho, quem contribui de maneira individual e coletiva melhor para o grupo. E aí eu vou trazer então aqui para vocês uns números que eu acredito podem ajudar a sanar essas dúvidas aí de vocês. Vocês podem tirar as suas próprias conclusões, tá certo? Vou trazer números de Pedro e compará-los também com os de Gabigol, tanto na temporada como um todo, quanto sob o comando de Sampaoli. Aí vocês, como disse, vão tirar as suas próprias conclusões, tá certo, pessoal? Então, se você se interessou aí por esse assunto, eu te peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixa o seu like, porque o seu like ajuda bastante. Comenta, compartilha com mais um rubro-negro para que ele também se fique bem informado de tudo que acontece no Mengão. E se você já é inscrito, eu te agradeço, te peço mesmo, curte, comenta e compartilha para o nosso vídeo ganhar aí engajamento, tá bom, pessoal? E nosso canal continuar crescendo e eu continuar trazendo informação aqui de primeira qualidade para vocês, mantendo-os sempre muito bem informados. Estou olhando aqui para minha tela, porque os meus dados estão anotados aqui, e eu vou compartilhar agora com você, falar justamente sobre esses números. São números dos dois jogadores, tanto na temporada como um todo, quanto sob o comando de Sampaoli. Então vamos lá. Lembrando que todos esses dados são do site Transfer Market, tá? Que é um site especializado em dados esportivos e em mercado da bola como um todo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre Pedro, os números de Pedro, e já de imediato fazer aí o paralelo com os números do Gabigol, para você poder ter substância aí para poder fazer a sua análise e tomar as suas conclusões. Na temporada, Pedro tem 37 jogos, tá? Pedro participou de 37 jogos pelo Flamengo. Com Sampaoli, ele participou de 20 jogos. 37 ao todo, sendo 20 com Sampaoli. Então, mais da metade dos jogos de Pedro na temporada foram sob o comando de Sampaoli. Já o Gabigol tem 40 jogos na temporada, 40 gols. Com Sampaoli, o Gabigol fez 21 jogos até o momento, ok? Um pouquinho também além da metade da temporada do jogador. Pedro tem 26 gols na temporada, enquanto que Gabigol tem 19. Com Sampaoli, Pedro tem 11 gols, sendo 4 deles no Brasileirão. Já o Gabigol tem 9 gols com Sampaoli, 4 também no Brasileirão. Então, nesse quesito aqui, Pedro tem mais gols, apesar de ter menos jogos, tem mais gols do que o Gabigol. E no Brasileirão eles estão empatados, cada um tem 4 gols aí. Assistências, Pedro tem 4 assistências ao todo, Gabigol tem 3 assistências. Com Sampaoli, Pedro tem 1 assistência e Gabigol tem 2 assistências. Então, os números aí dos jogadores, tá? Nesse quesito, com o Sampaoli, o Gabigol tem uma leve vantagem, mas como um todo, Pedro tem 4 assistências contra 3 de Gabigol. Jogos como titular, jogos em que Pedro começou a partida, entrou desde o início. Foram 30 jogos até o momento, sendo 15, exatamente a metade, com Sampaoli. Ao todo ele fez 37 jogos, em 30 desses 37 ele começou desde o início e 15 deles foram sob comando do Sampaoli. Já o Gabigol começou de titular em 37 jogos, com Sampaoli 20 jogos. E está distribuído da seguinte maneira essas partidas deles na temporada. Pedro
2 jogos no Mundial, 5 na Libertadores, 8 no Brasileirão, 3 na Copa do Brasil, 1 na Supercopa do Brasil, 9 no Campeonato Carioca, todo ele, tá? Tanto a fase inicial quanto a fase final, e Recopa Sul-Americana, 2 jogos. Gabigol tem 2 jogos também no Mundial, 4 pela Libertadores, 13 pelo Brasileirão, 6 pela Copa do Brasil, 1 pela Supercopa do Brasil, 9 pelo Campeonato Carioca e 2 pela Recopa Sul-Americana. Então aí os números do que diz respeito a jogos dos 2 atacantes, ok? Agora vamos para um quesito interessante aqui que pode começar a nos ajudar a entender. Vitórias com Pedro em campo. Aqui não são apenas os jogos em que ele começou como titular, mas também jogos em que ele entrou no decorrer do jogo. Ou seja, são todos os jogos em que ele participou de maneira efetiva, ou começando do início ou entrando durante a partida. Então, vitórias do Flamengo com Pedro em campo. São 21 vitórias. Ao todo, na temporada, Pedro tem 21 vitórias participando de maneira efetiva do jogo. Sob o comando de Sampaoli, são 12 jogos. Tá? São 12 jogos. Gabigol. Vitórias com Gabigol em campo. São 21 vitórias também. 21 vitórias, a exemplo de Pedro. 21 vitórias. Sob comando de Sampaoli, também 12 vitórias. Então, empatadíssimos nesse quesito, com a diferença que, no todo, o Pedro tem menos jogos do que o Gabigol. Mas em termos de contribuição enquanto em campo, eles dois aqui estão empatados nesse quesito em 21 vitórias, cada um obteve, 12 delas sob o comando de Jorge Sampaoli. Agora, esses outros dados finais aqui que eu vou dar para vocês, esses são muito mais decisivos, eu penso, e podem clarear ainda mais essa situação para você ter aí uma noção mais completa de quem de fato deveria, pelo menos sob a ótica dos números, ser o titular do Flamengo. Participação em gols. Pedro. Na Libertadores, Pedro tem 36%. 36%. Aqui é em números percentuais, tá certo? Então, na Libertadores, Pedro tem 36% de participação em gols. No Brasileirão, Pedro tem 13%. E na Copa do Brasil, Pedro tem 31%. Já o Gabigol, na Libertadores, tem 18%. No Brasileirão, tem 17%. E na Copa do Brasil, 31%. Então, isso aí, números relativos à participação direta em gols da equipe. Mais uma vez, a gente observa, Pedro leva vantagem em 2 quesitos, né? Ou em 2 competições, Libertadores e Copa do Brasil, e Gabigol leva apenas uma pequena vantagem, 13% de Pedro contra 17% de Gabigol, apenas no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar sobre Pedro. Reclamou na sua postagem, na sua nota, né, quando ele comunicou o ocorrido, ele reclamou de minutagem, ele reclamou de pouca minutagem que ele estaria recebendo. Bom, eu fui atrás desses números para ver exatamente qual é a quantidade de minutos de ambos os jogadores. Inclusive, eu vou até fazer uma conta rápida aqui para eu dar para vocês a diferença exata entre um e outro. Qual a diferença exata de um para o outro? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui primeiro para vocês. Em minutos em campo, Pedro, ao todo, na temporada, tem 2.564 minutos. Essa é a minutagem de Pedro durante toda a temporada. Mesmo antes, aqui conta inclusive antes da chegada do Sampaoli, tá? 2.564
564 minutos. Já o Gabigol, na temporada toda, ele tem 3.210 minutos, uma diferença aí de 646 minutos entre um e outro. Agora vamos ver sobre o comando de Sampaoli. Sobre o comando de Sampaoli, isso muda um pouquinho. Deixa eu fazer novamente a conta aqui para eu mostrar para vocês. Pedro tem 1.249 minutos em campo sob o comando de Jorge Sampaoli, 1.249, enquanto que Gabigol tem 1.717, o que dá um total, a diferença entre um e o outro, de 468 minutos. Essa diferença real de tempo de bola, de tempo de jogo efetivo em que os dois jogadores estiveram em campo. Pedro, 1.249 minutos, Gabigol, 1.717, sob o comando de Jorge Sampaoli, tá? A diferença aí de 468 minutos. Quando eu divido esse 468 minutos por 90, que é o tempo, né, normal de um jogo, daria aí 5 jogos. Então o Gabigol tem 5,20 jogos a mais do que Pedro, do que quando o quesito aqui é a questão de minutos em campo, ok? Pedro, ele precisa de 99 minutos essa temporada, números dessa temporada. Pedro precisa de 99 minutos para fazer um gol. Ou seja, a cada 99 minutos do Pedro em campo, ele faz um gol. Assim são os números dele atual. Já Gabigol precisa de um número muito maior, tá? Gabigol precisa de 169 minutos para poder fazer um gol a cada partida, né? Ou melhor, a cada quantidade de minutos dessa aqui, 169 minutos, o Gabigol aí faz um gol. Uma diferença também muito grande, tá? Só para vocês terem uma ideia, também vou fazer essa matemática aqui. Gabigol 169 e Pedro apenas 99. Então a diferença aí é de 70 minutos. Gabigol precisa de 70 minutos a mais, o que é quase um jogo inteiro, para fazer um gol em relação a Pedro. Pedro precisa apenas de 99 minutos e Gabigol precisa aí de 169. Então esses são os números aí que mostram a temporada desses dois jogadores. E aí, na sua opinião, quem deve ser o titular? Pedro ou Gabigol? Ou será que é possível colocá-los juntos? Lembrando que eles jogaram juntos, especialmente com Dorival Júnior, na ausência do Bruno Henrique. Bruno Henrique estava machucado e eles atuaram juntos por um tempo que deu certo durante um bom tempo. Mas o Bruno Henrique já voltou em alto nível, né, jogando muito bem. Com isso acabou sobrando aí para o Pedro. Mas esses são os números dos dois jogadores. Quem você preferia como titular no Flamengo? Quem você acha mais efetivo baseado nesses números? Quem você acha que contribui mais para o resultado positivo do Flamengo? Quero saber de você aí nos comentários. Esse foi o nosso vídeo, pessoal, trazendo aí esses números para esclarecer de uma vez aí para vocês, tá? Quem de fato tem o melhor desempenho em campo nessa temporada pelo Flamengo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu te peço, se você chegou aqui e ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para que cada vídeo que nós soltarmos aqui você seja avisado pelo YouTube. Curte, comenta e compartilha com mais um rubro-negro para ele ficar bem informado de tudo. E você que já é inscrito, mais uma vez, minha gratidão, muito obrigado. E te peço, faça o mesmo. Curte, comenta e compartilha com mais um rubro-negro, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal. Saudações rubro-negras.